Legal. Calma aí, só para a gente tá carregando ainda, gravando. Quando começar a gravar, a gente... Foi. Tá gravando já. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos aí ao nosso encontro aí, o nosso encontro de recepção para as aulas de pós-graduação do curso de estruturas, basicamente, é na unidade Bom Sucesso, acredite se quiser, apesar porque a gente está nesse momento aí de quarentena, podemos dizer assim, né? Então, nessa excepcionalidade, e no intuito da gente poder dar continuidade à capacitação e do próprio ensino, né? Então, tanto o MEC na graduação, né? Então, olhando para a graduação inicialmente, né? Foi dada autorização para a continuidade dos cursos serem desenvolvidos de forma remota, né? Então, o que seria essa forma remota? O que é uma aula remota? Aula remota é uma aula online, é uma aula que eu estou aqui falando e vocês estão aí escutando, tá? A ideia é justamente essa. Não existe uma grande diferença entre a aula online, a aula remota e a aula EAD. O que seria a aula EAD? Que é o chamado ensino à distância. O EAD é quando, basicamente, né, você vê gravações, um material, né, e aí você tem todo um distanciamento, você não tem contato com o professor, né? Quando você tem um contato com o professor, é mediante mensagens que você deixa, por exemplo, dentro do ambiente que é criado de uma plataforma. Por exemplo, pode ser o Classroom, né? O Google Classroom, ou outro que seja exclusivamente de uma instituição, tá? Bom, então, as aulas de pós-graduação, elas estão funcionando, repito, de forma remota. Então, é aula online. Então, as aulas, elas iniciam às 8h30 da manhã, vão até mais ou menos 11h30, até meio-dia, no máximo. Há uma parada de uma hora e meia, tá, para o horário do almoço. 1h30, vocês voltam para a aula, acessando o link, sendo aí talvez o mesmo link ou um link diferente, né? E aí essa aula começa às 1h30, e ela vai até mais ou menos ali, até 4, 4h30, no mais tardar, às 5 horas estourando, tá? E aí, qual é a vantagem disso, né? A gente tem que olhar as vantagens desse processo. Primeiro que você está em casa, né? Nesse momento de pandemia, você está no seu ambiente, na sua casa, você está se capacitando, você está se especializando, e depois você vai ter aí o seu certificado de pós-graduado especialista lato sensu, né? E a partir do momento que esse cenário, né, de quarentena ele termine e que haja segurança para que a gente possa retornar para as aulas presenciais, então isso vai ser retomado, tá? Então, obviamente, isso não vai ser a toque de caixa, não vai ser, por exemplo, aparecer um governante falando, acabou a quarentena, agora estalar de dedos, vai todo mundo para a rua, vai fazer festa. Não é assim. Então, a Uniswan, ela vai analisar, vai ver todo o processo para poder ver se realmente há segurança para que todos possam realmente estar reunidos em uma sala de aula, dependendo da situação no laboratório, né, do que seja. Então, voltaria com as aulas presenciais. Tudo bem? Então, a gente está trabalhando nessa excepcionalidade, considerando que há uma necessidade de vocês darem continuidade à capacitação, ao ensino de vocês, e com isso, obviamente, né, aproveitar esse momento, né, aproveitar um momento onde você possa estar estudando, né, dentro do dia da semana, na sua casa, e tendo contato com o professor. Então, a aula, ela vai se desenrolar dessa maneira. Eu estou falando, o professor vai estar falando, né, vocês vão estar assistindo o professor, e aí, com isso, se tiver alguma dúvida, é como se você estivesse em sala de aula, vai levantar a mão. Aí, qual é o procedimento? Você vai desabilitar o seu microfone, ou melhor, vai habilitar o seu microfone, e você vai fazer a pergunta, professor,
situação assim, assim, assado, estado limite último, né? Então, aí você vai fazer as perguntas que forem necessárias ali dentro de cada disciplina, de cada assunto, sem problema nenhum, tá? Ou então usar o próprio chat, né? O professor vai monitorando o chat, que aí essa plataforma do Google Meet, ela tem um chat, você pode fazer suas perguntas pelo chat, e aí o professor vai ler, ele vai responder sua pergunta basicamente naquele momento. Então, a gente precisa, como eu disse, essas vantagens, isso é muito bom, né? O legal é também você estar na sua casa, aí chegar na hora do almoço, você fazer aquela parada, você ainda poder dar uma cochiladinha ainda, né, de meia hora, 40 minutos, e depois voltar para a aula na parte da tarde, tá? E aí, obviamente, também tá almoçando com a sua família, né? O encontro com a sua família aí, nesse momento, acaba realmente sendo bem salutar, ok? Então, as aulas, né? Então, assim, a gente já tem aulas acontecendo, as nossas aulas, elas estão acontecendo desde abril, salvo engano, né, Igor? Desde 18 de abril. Desde 18 de abril. Desde 18 de abril. Isso, então as aulas estão acontecendo desde o dia 18 de abril, né, nesse modelo. Então, isso, inclusive, é uma proposta, né, toda a pós-graduação ISUAM. Então, cursos na área de saúde, educação, farmácia, todas as áreas, né, tecnologias. Então, nós aqui, eu e o Igor, podemos dizer assim, fomos pioneiros aí para a gente poder realmente trabalhar nesse modelo e que realmente está dando muito certo. Posso falar para vocês e afirmar que o feedback dos alunos que estão assistindo a aula desde abril conosco está sendo, assim, excelente. As aulas estão transcorrendo com tranquilidade, estão transcorrendo aí como se fosse efetivamente em sala de aula, tá? E aí, como eu disse, o único diferencial é o conforto de você estar aí na sua casa podendo assistir essas aulas. E todas essas aulas da pós-graduação, elas também são gravadas. Vamos supor que, hipoteticamente, você não possa assistir a aula da parte da manhã, né, por compromisso, qualquer outra situação aí, até mesmo dentro de casa. Então, depois, você tem a oportunidade de assistir essa aula várias vezes, né? Então, não só... Geralmente, eu tenho algumas plataformas de curso de pós-graduação que essa aula fica disponível e depois aí você só pode assistir ela 3 vezes. Não, você pode assistir a ela a quantidade de vezes que for necessário, que você achar que for suficiente. E com isso, você tem condições de poder estar revendo todo o conteúdo, né, toda essa parte de desenvolvimento aí dos assuntos. Ok? Posso dizer para vocês também que até aquelas disciplinas que a gente trabalha a parte de projeto, né? Então, por exemplo, a parte de projeto estrutural e concreto armado. Aí você vai falar, pô, tem a necessidade do software. Realmente tem. E a gente tem trabalhado essas disciplinas com software nesse modelo, tá? O Igor, há pouco tempo, aí, ele deu uma aula de projeto em estruturas metálicas, não foi, Igor? Acho que para eles eu não cheguei a disponibilizar, não. Eu disponibilizei para alguns alunos que ainda não tinham efetivado a matrícula, para ver como é que estava o andamento das aulas, né, como é que era. Eu vou aproveitar que você falou, vou compartilhar lá no grupo, até para vocês verem. Vocês vão ter essa aula, tá, gente? Vai chegar lá ainda. E talvez, né, se Deus quiser, quando vocês tiverem essa aula, a gente vai estar fora dessa quarentena, que acho que todo mundo já vai estar no modelo presencial. Isso, todo mundo quer que isso passe o mais rápido possível, né? Óbvio, né? Isso é óbvio, que todo mundo quer isso o mais rápido possível. Então, quando você tiver essa aula lá, muito provavelmente a gente já esteja no início. Mas a aula transcorreu, assim, muito bem. O feedback da galera foi que, assim, foi muito bom, porque não teve... porque nesse tipo de modelo de aula, a aula acaba transcorrendo melhor do que a gente na sala de aula em loco. Por quê? Porque o professor consegue desenvolver o conteúdo e a gente não tem algumas distrações normais e naturais que a gente tem em sala de aula, né? Então, eu vou compartilhar lá para vocês, até para vocês saberem, né, o que vocês vão ver lá para frente. Eu vou daqui a pouco falar sobre o curso em si, né, a peculiaridade de algumas disciplinas, tá? Mas eu vou compartilhar, vou aproveitar e fazer isso até agora, acabando aqui a reunião, já compartilhar aula com vocês lá. Isso, então, o que eu queria, na verdade, explicar é que, assim,
inclusive, a parte prática do curso, né, porque a gente, até a coordenação desse curso, né, ela está sob minha gestão aí há bastante tempo, né, e esse curso, ele já tem mais de 10 anos na Unisul, inclusive altamente consolidado no mercado, reconhecido pelo mercado. Eu posso garantir para vocês que, assim, o curso tem toda uma viés prática, para que você possa realmente tanto fazer os cálculos estruturais, seja em qualquer metodologia, em qualquer tipo de material, né, aí considerando até a parte de concreto, armado protendido, fundações, metálicas, madeira. Então, você tem ali a parte de dimensionamentos e depois tem, obviamente, né, o contato com o software, né, alguns softwares específicos que a gente vai direcionar, e aí essas aulas são em cima desse software, e aí depois você vai ter todo o treino, e também, aí, obviamente, depois tirar as dúvidas com o professor, na maneira que for desenvolvida aí a disciplina, e até mesmo os próprios trabalhos, né, porque você tem a parte prática, você desenvolve, né, essa parte prática, fazendo os trabalhos, e isso acaba realmente sendo muito bacana e agregador, né, então você acaba realmente aprendendo muito. E aí, obviamente, né, depois você vai com aí os seus contratos, que depois vocês adquirirem aí, né, em termos de projeto estrutural, obviamente aí vocês vão ter aí, vão ganhando tarimba, né, que a gente costuma dizer, né, você vai ganhando aí, enchendo a mala de conhecimento, né, de experiência, e aí depois é vida que segue, tá? Então eu posso dizer para vocês que mesmo sendo esse modelo online, esse modelo remoto, tá? A aula, ela tem acontecido com bastante tranquilidade, de qualidade, e mantemos a nossa ementa, tá? A ementa do curso como se fosse presencial, tá? Então, eu quero realmente salientar isso, e tanto eu como o professor Igor, a gente tem essa preocupação, porque a gente se coloca na posição de cliente, né? Eu não estou aqui somente numa função de coordenador em si, né? O Igor também, né? Considerando aí essa área da gestão em si, mas a gente também se coloca na posição de cliente, de aluno, né? Muitas das vezes aí vocês vão ter oportunidade de me ver dentro de sala de aula, né? Eu aí até no modelo, quando estava no presencial, muitas das vezes aí, até a gente tem esse mesmo curso em Campo Grande, às vezes eu terminava a aula mais cedo, orientação de projetos e tudo, e aí depois eu ia para a sala de aula. Quantas vezes já assisti sua aula, professor Igor? Várias vezes, muitas vezes. Aquelas aulas de madeira, né? O módulo de madeira. O módulo de madeira, assisti o módulo de estrutura de madeira. Então, assim, tranquilo. Então, eu estou falando para vocês isso, né, por conta da condição e da posição que a gente se coloca também como cliente, né? Ou seja, na mesma situação de vocês, para que realmente essa entrega dos docentes seja a melhor possível, para que vocês realmente possam estar recebendo aí o melhor. E como eu falei, essa é a minha preocupação, a preocupação do professor Igor, né? Para que vocês possam realmente estar recebendo aí todo o conteúdo de qualidade, podemos dizer assim. Bom, Igor, eu vou passar para você agora, para você poder fazer aí a explanação, fazer a apresentação do curso. Aí eu vou fechar meu microfone, vou deixar você à vontade aí, e qualquer coisa aí eu faço as intervenções, beleza? Tá, beleza, legal, beleza. Bom, pessoal, boa noite aí novamente. Não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou ser o mais breve possível, tá? Mas acho que, primeiro, agradecer também a presença de vocês, acho que é importante essa reunião, porque geralmente a gente, quando a gente está em loco, né, na faculdade, tanto eu quanto o professor Luiz Aguiar, a gente vai nas salas receber vocês e tudo mais, né? Como a gente está impossibilitado de fazer isso, né? E aí a gente não quer atrapalhar a dinâmica da aula ao vivo, a gente acaba não querendo entrar na aula do professor e no meio da aula aparecer lá a gente, até porque a aula fica gravando, né? Aí, no meio da gravação, aparecer a gente lá fica chato. Então, a gente tem chamado todos os alunos ingressantes, né? Fazemos uma reunião antes, né, igual a gente está fazendo com vocês, para dar uma apresentação do curso, uma leve explanação, né? Eu acho que é válido. Bom, primeiro, queria falar sobre o curso em si, né? O curso, acontece na pós-graduação Unisul. Acontece no modelo de fluxo contínuo. O que seria um modelo de fluxo contínuo?
você tem um número de módulos, né? Então, eu abri aqui o site da pós-graduação, vou mostrar aqui para você, vou compartilhar a tela, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu compartilho. Vamos lá. O site que vocês, provavelmente vocês já devem ter entrado, né? Obviamente, por conta né, de vocês terem se inscrito no site, né? Então, vocês estão vendo minha tela aí, né? Bom, nós temos no total 6 módulos, eu vou fazer ali a explanação rapidinho sobre as disciplinas, tá? Mas esses módulos, eles são um fluxo contínuo. O que é o módulo em fluxo contínuo, Igor? É uma pós-graduação em que as matérias não têm interdependência entre si. Ou seja, vocês podem entrar em qualquer disciplina dessas em que não há uma sequência específica, tá? O único pré-requisito, vamos colocar assim, é que vocês sejam engenheiros civis ou arquitetos, né? Vocês tenham visto o básico de análise estrutural, o básico de concreto armado na faculdade, é o único pré-requisito que se pede na nossa pós-graduação, né? É óbvio, né? Quanto mais você vai desenvolvendo na sua pós, mais você vai ficando melhor, né? Mas o único requisito que a gente pede é graduação em engenharia civil ou graduação em arquitetura, que tenha visto a parte básica de análise estrutural, né? Isostática, e a parte básica de concreto armado, que em geral, engenharia civil não tem esse problema, né? A arquitetura, em geral, todos os cursos de arquitetura têm essas cadeiras, tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque amanhã vocês vão começar no módulo 5, né? Com as disciplinas patologias em estruturas de concreto armado e reparo e reforço, tá? E vocês vão entrar com alunos que já estão fazendo curso, né? Poxa, mas como assim, Igor? Então, como os módulos são interdependentes entre si, o fluxo contínuo ele funciona o seguinte: a cada entrada da pós-graduação, entra uma quantidade de alunos em cada módulo. Então, daqui a um mês, né, que vai ser o próximo, um mês e pouquinho, vai ser em julho, projeto estrutural em concreto armado, vocês vão ter novos colegas entrando na turma com vocês, e assim sucessivamente. Tá legal? E aí, quando vocês chegarem, projeto estrutural em aço e madeira, que é comigo, né? Quando vocês forem virar para patologia e estrutura de concreto armado, o curso de vocês acabou porque vocês já fizeram esse módulo. Tá legal? Então, é assim que funciona uma especialização em fluxo contínuo. Então, isso acontece em diversas instituições, né, de ensino em relação à especialização, e a Uniswan também trabalha desta forma. Tá legal? Então, amanhã a aula de vocês vai ser patologias e reparo, só patologia, né? Bom, rapidinho, gente, vou falar sobre as disciplinas, tá? Então, o que vocês vão ver em cada uma delas, né? Patologias e estruturas de concreto armado, vocês vão ver os principais tipos de manifestação patológica, tá? E os principais tipos de tratamento para isso, tá? Então, nessa disciplina, no final dela, você vai estar apto, né, a desenvolver pareceres técnicos relacionados à parte de patologias estruturais em concreto armado. Tá legal? A disciplina de reparo e reforço de estruturas de concreto armado, ela vai mostrar para vocês materiais e técnicas para reparo de estruturas, né? Então, Igor, qual é a diferença de reparo para reforço? Reforço é quando você tem uma estrutura que está deixando de atender a capacidade original dela. Então você precisa fazer um reforço. O reparo é quando você tem, por exemplo, eu tenho trincas na minha estrutura, né? Essas trincas não foram causadas por manifestações patológicas, foram causadas por acréscimo de carga. Então eu preciso fazer um reparo na estrutura. Tá legal? Então, essa é a diferença de reparo e reforço. Então, vocês vão ver um pouquinho de técnica de reparo, tá? E reforço, os principais tipos de reforço, né? Aumento de seção, fibra de carbono, chapa metálica. Ok? A disciplina de projeto estrutural em concreto armado, vocês vão desenvolver uma edificação de 3 pavimentos, tá? 4 pavimentos em concreto armado, tá? É uma edificação pequena, né? Obviamente, ninguém começa pelo prédio. Acho que é importante falar, o Luiz também fala muito disso, é que, assim, uma coisa, vocês não vão estar aptos a projetar um prédio de 20 andares. Isso aí, gente, nenhuma pós-graduação no mundo. Porque isso não existe curso que te ensine a projetar um prédio de 20 andares. É só a experiência que vai te trazer a isso. Isso é óbvio, tá? Mas projetos de pequeno porte, projetos de pequeno a médio porte,
se vocês se dedicarem bastante na pós-graduação, vocês vão ser aptos a desenvolver, tá? E essa disciplina de projeto estrutural em concreto armado, ela ajuda a desenvolver essa parte, tá? A disciplina de projeto de fundações é um pouco da continuação, né, de projetos de concreto armado, que o professor ele pega os resultados da fundação desse projeto e vocês vão dimensionar uma fundação rasa e uma fundação profunda desse projeto que vocês fizeram anteriormente. Tá legal? Basicamente, né? Claro, tem toda a teoria e tudo mais, né? Mas estou falando mais do viés prático. Depois, aí vocês voltariam, né? Módulo 1, as estruturas de concreto armado. Esse módulo é um módulo teórico, tá? É um módulo de conceito. Então, assim, é para vocês aumentarem o nível conceitual de vocês na parte teórica, tá? Então, após, né, apesar dela ter o viés, né, ela pós lato sensu, então ela tem um viés profissional e é óbvio, isso a gente nunca vai fugir. Contudo, para a gente fazer um bom projeto de estrutura metálica, um bom projeto de estrutura de concreto, nós precisamos saber a teoria de concreto e a teoria de estrutura metálica, tá? Assim, não é nível mestrado, gente, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas está um nível acima da graduação, tá legal? Então, vocês vão estudar um pouquinho nesse módulo, vão quebrar um pouquinho a cabeça de vocês, mas no final dele vocês vão ver que vocês vão sair muito mais fortes, né, disso tudo. O professor Antônio Vicente, a metodologia dele, inclusive, é bem interessante, porque ele vai desenvolvendo, né, os elementos teóricos, fazendo um paralelo com a prática. Então, fica bem interessante a aula dele. Depois depois disso, vocês vão ter o módulo de estruturas metálicas, né? Eu sou professor de estrutura metálica, também no mesmo conceito da disciplina de concreto armado. Essa estrutura metálica é uma disciplina teórica, tá? Em que eu faço comparações com viés práticos. Então, por exemplo, um dos meus trabalhos é calcular um pavimento, né, de estrutura metálica, calcular as vigas principais, as vigas secundárias, a gente calcula lá steel deck, a gente aprende toda a parte de ligações, cálculo de ligações, cálculo de placas de base, né? Obviamente, tem toda a parte teórica, mas também tem bastante exercício, bastante coisa que a gente utiliza em projeto. Depois, a gente tem o módulo de alvenaria estrutural e estruturas de concreto protegido. Então, alvenaria estrutural, vocês vão ver um pouco da teoria e prática da parte de alvenaria estrutural e um pouco da teoria e prática do concreto protendido. Vocês vão ver projetos de uma viga, projeto de uma laje em protendido, tá? E o módulo 4, né? E aí seria o último módulo de vocês, a parte de projeto estrutural em aço e madeira, né? Que a gente desenvolve toda a parte prática de metálica nos mesmos moldes que vocês fazem de projeto concreto, e a parte de madeira, né? A gente tem uma aula para a gente relembrar algumas teorias de madeira, e uma outra aula que a gente desenvolve um projeto de um telhado em madeira, utilizando o programa, tá? Bom, o mais legal do nosso curso, né, é que a gente tem aqui 3 disciplinas que utilizam software. Projeto estrutural em concreto armado, nós utilizamos o EBERIC. Projeto estrutural em aço e madeira, a gente utiliza o MCalc, que é um software de cálculo de estrutura metálica, e a gente utiliza o CIP 3D, tanto para a parte de metálica quanto para a parte de madeira. Então, só de metálica vocês vão ver 2 programas diferentes, tá? E mais a parte de madeira do CIP 3D, o Metálica 3D, né? Tá? Isso, nessas 2 disciplinas, né, de projeto estrutural em aço, projeto de concreto armado, tá? Na disciplina de projeto de concreto protendido, vocês vão ver o projeto de lajes protendidas pelo CIPECAD, tá legal? Então, assim, a gente tem um viés muito prático na nossa pós. Nós vemos 4 programas diferentes total. O CIPECAD, Metálica 3D, o EBERIC e o MCalc, tá? E nós somos a única pós-graduação do Rio de Janeiro, tá? E uma das pouquíssimas do Brasil que utilizamos softwares. Então, não são todas as pós que utilizam software, tá legal? Além disso, a nossa pós ela é muito ampla. Em que sentido? A gente consegue ver os principais materiais de construção da construção civil, né, na nossa pós. Tá? Então, não é a pós voltada só para concreto, não é a pós voltada só para metálica, é uma pós que vai dar uma abrangência no geral para vocês, tá? E vocês vão ter muita prática. Além disso, tá? Outra coisa muito legal
é que todos os alunos da pós-Uniswan, tá? Claro, quando vocês chegarem no módulo de projeto estrutural em aço, ou no módulo de protendido, o que vier primeiro, né? Todos os alunos ganham uma licença, tá? Do CIPCAD, do CIP, da CIP, então vocês vão ter acesso tanto ao CIPCAD quanto ao Metallica 3D durante um ano. Claro, é uma licença educativa, educacional, só para fins educacionais, mas vocês têm por um ano um programa, não é um programa pirata, então vocês podem usar à vontade, claro, não pode usar para fazer projetos, é óbvio, né? Mas vocês podem usar para treinar aí à vontade durante um ano. Então, nós aqui da Uniswan, nós temos essa vantagem, nós temos uma parceria com o pessoal da Múltiplos, que é representante comercial da CIP no Brasil, nós temos uma parceria direta com o pessoal da Espanha, tanto que quando vocês receberem esse programa, vocês vão receber direto do pessoal da Espanha, tá? Então, nós somos a única pós-graduação com esse modelo, tá? Em que os alunos ganham um programa, dá para trabalhar durante um ano. Claro, versão acadêmica, mas livre, pode fazer tudo, completo, tá legal? Então, isso é muito legal da nossa pós. Ok? Então, isso foi uma apresentação rápida, né, no geral, das nossas disciplinas. Agora, eu vou apresentar para vocês o nosso calendário e explicar mais ou menos como é que funciona o modelo da pós-graduação em 12 meses da Uniswan. Tá legal? O que acontece, gente? Após Uniswan, ela funcionava em 18 meses, tá legal? E a partir de agora ela funciona em 12 meses. Então, como é que funciona, Igor, esse modelo de 12 meses? Tá legal? Deixa eu só tentar abrir o PowerPoint aqui. Só um minutinho, gente. Beleza. Tá aqui. Vou compartilhar para vocês. Bom, após ela funciona o seguinte. E aí, deixa eu abrir aqui um novo slide. Vocês estão vendo meu slide aí? Tô vendo sim. Opa, show de bola. Obrigado, gente. Valeu. Como que funciona, tá? Então, gente, vocês têm as aulas presenciais, tá legal? São os nossos encontros, né? No nosso caso, durante a pandemia, a gente está tendo esses encontros no modelo ao vivo, e aí, como o Luiz Aguiar falou muito bem, existe uma diferença muito grande entre EAD e ao vivo, tá legal? Ao vivo, você consegue ter interação total com o professor, interromper a aula na hora que você quiser, tá? E ainda tem a vantagem de você gravar para assistir depois. O modelo EAD, você não tem a mesma carga horária de vídeos, né, que você tem nas aulas presenciais, tá legal? Bom, esse nosso modelo, então, de 12 meses, ele é um modelo híbrido, tá? Em que você tem aulas presenciais, tá? E um material complementar, que é o que nós chamamos de aula complementar ou pré-aula, tá legal? Então, no módulo de 60 horas, 60 horas não, desculpa, 30 horas, 20 horas são de aulas presenciais, né? E 10 horas de pré-aula, tá? Essa pré-aula é o que nós chamamos de modelo de sala de aula invertida, em que parte do estudo precisa ser feito pelo aluno. Tá legal? Então, como é que funciona isso? Tá? Funciona da seguinte forma. Essa aula complementar, vocês têm 2 vídeos sobre o conteúdo. Tá? Então, 2 vídeos sobre o conteúdo em geral. Tá legal? Da pré-aula de vocês. Como assim, Igor? Por exemplo, quando vocês forem fazer o módulo de estrutura metálica comigo. Tá? Então, tem toda aquela parte introdutória, né, sobre estrutura metálica, a parte de combinação de ações, né, tudo mais. Então, essa parte, vocês vão ter um vídeo destinado a esse assunto, vocês vão ter uma aula, né, em PowerPoint sobre esse assunto, tá? Então, a aula em PowerPoint, ela ajuda aos vídeos que vocês estão assistindo, tá? Vocês vão ter
um questionário para fazer com questões objetivas, né, de múltipla escolha, um questionário com questões discursivas, todas elas com padrão de resposta, tá legal? Além de um artigo sobre o tema, tá? Então, para vocês se inserirem, né, no meio acadêmico. Por quê? A nossa pós, né, apesar dela ser lato sensu, né, a gente, uma das coisas que a pós lato sensu nos permite é a docência do ensino superior. Então, por mais que a gente tenha o viés prático na nossa pós-graduação, nós também precisamos ter um pouquinho do viés acadêmico que vai habilitar vocês futuramente. Quem quiser seguir a carreira de docente, né, vai habilitar vocês a isso também. Tá legal? Então, essa pré-aula, cada semana, as aulas presenciais, os módulos, são 2 sábados, tá legal? Então, vocês têm aula em 2 sábados. E, antes de cada sábado, tá legal? Vocês vão ter essa aula complementar. Beleza? Então, antes de cada sábado, vocês precisam assistir esse material complementar, que é a pré-aula. Tá legal? Para quê? Para vocês chegarem na aula em si com o conhecimento básico, tá legal? Para poder ter o acompanhamento da aula, ok? Então, é assim que funciona o nosso modelo de pós-graduação de 12 meses. Você assiste antes essa pré-aula, tá legal? E vai para a aula já preparado, já com um nível básico de preparação. É uma forma também de forçar vocês a estudarem. A gente sabe que, assim, depois que passa a graduação, a nossa vida fica muito corrida e a gente acaba com pouco tempo para estudar e tal, e a gente precisa de um incentivo para estudar, né? Então, essa parte de pré-aula é um incentivo para a gente, tá? Então, todas as pós-graduações da Unisuan de 12 meses funcionam no mesmo modelo. Ok, gente? Então, as aulas presenciais, 20 horas, né? São 2 sábados, e material complementar, material de pré-aula, são 10 horas, tá? Então, antes de cada sábado, vocês vão ter um material de pré-aula, tá? Para as disciplinas de 60 horas, o curso tem, deixa eu ver, são 3 disciplinas de 60 horas. Estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, projeto estrutural em aço e madeira, tá? Essas disciplinas são de 60 horas. Então, vocês têm 40 horas de aulas presenciais, né? 4 sábados, e 20 horas de material complementar. Tá legal? Então, basicamente, é assim que é estruturado as disciplinas de 60 horas. Tá legal? Então, as de 30 horas, 2 sábados, 10 horas. As de 60 horas, 4 sábados e 20 horas de aulas complementares. Tá, beleza, gente? Então, é assim que funciona o nosso modelo. E, por fim, o nosso calendário. Acho que é importante vocês passar aqui para vocês, e aí vocês já podem anotar aí, né? Antes, não sei se vocês já estão com acesso ao ambiente, tá? Mas essas vão ser as aulas. Tá legal? Então, as aulas da pós-Unisuan, gente, em geral, são de 15 em 15 dias. Só que pode acontecer, tá, das aulas ficarem em semanas seguidas. Podem acontecer. Devido a quê? Devido a feriados, devido à paralisação na faculdade. Por exemplo, a faculdade precisa receber Enem, eleições ou algo do tipo, e aí não pode ter aula num determinado sábado, tá legal? Então, isso pode acontecer. Por exemplo, ano passado, por conta de 3 feriados em novembro que a gente teve, nós tivemos 4 sábados seguidos. Então, isso é importante vocês estarem cientes, porque isso pode e deve acontecer, tá legal? Mas o mais importante é que o calendário é passado com antecedência para vocês, tá legal? Então, os sábados, eles são preferencialmente quinzenais. Poxa, mas por que não está quinzenal aqui no começo? Aí a quarentena explica, né? Porque antes da gente começar as aulas no modelo ao vivo, nós tivemos 3 aulas canceladas, né? Então, o calendário acadêmico acabou se espremendo, né? Um pouquinho, tá?
Mas, depois disso, né, acho que depois de junho, a gente vai ter esse calendário aí mais folgado, e aí tentando respeitar aí de 15 dias, tá legal? Então, 16/5 e 23/5, vocês vão ter as aulas de patologias estruturais. Lembra que eu falei para vocês que cada disciplina tem um material complementar? Para os módulos de patologias e reparo e reforço, vocês vão ter essa aula complementar, né, esse material complementar, como aula de fato, tá legal? Como a aula de fato. Então, esse material complementar para disciplinas de patologias e para disciplinas de reparo e reforço vão ser aulas de fato, tá legal? Por quê? Porque vocês vão estar junto com o pessoal do outro modelo da pós-graduação, tá legal? O conteúdo é exatamente o mesmo conteúdo, tá? Só que a diferença o que vocês teriam, né, como material complementar no ambiente, vocês vão estar tendo, né, com o professor em sala de aula. Essa é a diferença. Tá legal? Só para esses dois módulos. De projeto estrutural, o concreto armado para frente, aí vai funcionar como eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Tá legal? Então, para patologias estruturais e para reparo e reforço de estruturas de concreto armado, esse material complementar de vocês será uma aula, de fato, com o docente. Então, essas 3 aulas aqui de patologias vão ser no modelo ao vivo, tá? Já foi definido. O Estado do Rio de Janeiro está em quarentena até o dia 1º de junho. Então, essas 3 aulas, né, as 2 aulas e mais a aula complementar, elas serão feitas no modelo ao vivo. E aí, como o professor Luiz falou, né, se for julgar, né, as autoridades julgarem necessário, ou julgar a segurança para a gente poder voltar, a gente vai voltar, tá legal? Mas, assim, já se programem que as aulas de patologias, todas elas serão no modelo ao vivo, tá? E aí, como o professor Aguiar falou, né, a vantagem que a gente tem em relação a isso é que a nossa vida não parou, né? A gente continua, a nossa vida continuou, né? Nós conseguimos abrir a turma, né, com vocês, então vocês vão, ao término disso, estar habilitados para o mercado cada vez mais latente, tá? Porque antes dessa paralisação pela Covid, né, infelizmente, o nosso mercado de construção civil estava crescendo, né? E, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente está, muitos de nós, né, estamos em casa, home office e tudo mais, para aproveitar para se capacitar e tudo mais. E eu acho que se a gente parasse, bloqueasse as aulas, de fato, fizesse um lockdown nas aulas, mesmo sem aulas ao vivo, eu acho que seria uma paralisação muito grande da nossa vida, a gente ficaria doido em casa sem fazer nada, né? Então tem essa vantagem. Tá legal, gente? Então esse é o calendário aqui de vocês, tá? Dos módulos, dos próximos módulos, tá? Então, 16/5, 23/5, patologias estruturais. 30/5, né? É a aula complementar, que ao invés de vocês terem no ambiente, vocês vão ter como professor de fato. 6/6 e 20/6 são as aulas de reparo e reforço, tá? E a aula de 27/6, vocês vão ter com o professor de fato. O que vocês teriam no ambiente, vocês vão ter com o professor. Tá legal? 4/7 e 18/7, projetos de concreto armado. 1/8 e 15/8, fundações. E aí eu não coloquei os demais, né? Mas depois é o módulo de concreto armado, 29/8 até 3/10. Depois, de 24/10 a 5/12, estrutura metálica. Depois, 19/12 a 16/1, alvenaria estrutural. 31/1 a 6/2, protendido. 27/2 a 27/3, madeira. Até 27/3, não, até 4 de abril. E aí vocês estão livres, né? Deixa eu ver. É isso aí. E aí, em um ano, vocês conseguiram aí fechar a pós-graduação de vocês. Tá Igor, rapidinho, claro. sou eu aqui. Eu só queria falar para vocês que a gente já está há muito tempo aí nessa situação aí, eu gerenciando os cursos de pós. Minha gente, passa rápido, um ano vai passar voando, né? Um ano vocês já vão estar aí, basicamente,
considerando aí a aprovação em todas as disciplinas, né, vocês vão estar aí com certificado de pós-graduação. Passa rápido, rápido, vocês vão ver. Acredita na gente. Obrigado, Igor. Passa muito rápido mesmo. Esse modelo de 12 meses, para mim, para o Aguiar também, é um modelo totalmente acertado, é um modelo alinhado com o mercado cada vez mais dinâmico, é um mercado que não permite a gente ter folga, a gente está sempre tendo que respirar muito rápido, e esse modelo de 12 meses foi uma forma de colocar vocês mais rápido no mercado, especializar e capacitar vocês de uma forma mais rápida, tá? E vocês estão numa área, gente, eu não sei se algum de vocês foi meu aluno na graduação, eu não lembro, gente, desculpa. Eu já estou fora da Uniswan, já tem da Uniswan graduação, vai fazer esse ano, né? Está fazendo 2 anos, né? Já ano passado já fiquei fora, esse ano também. Por quê? Porque eu moro em São Paulo agora, né? Então, vocês veem como é que é a questão da tecnologia, né? Eu estou aqui em São Paulo falando com vocês, tá? Então, eu sou militar de carreira e futuramente, quando a gente tiver as minhas aulas, eu vou conversar com a possibilidade na carreira de vocês, né? A parte da carreira militar como engenheiros, né? Então, eu sou engenheiro de carreira da aeronáutica, eu vim transferido em 2019 aqui para São Paulo, mas continuei vinculado à pós-graduação. Então, aos finais de semana, eu pego meu aviãozinho, 6 horas da manhã em Congonhas, desço no Galeão, dou aula para vocês, eu fico na coordenação e tudo mais. 6h30 da tarde, pego meu avião, Galeão, Congonhas, 7h30, 8 horas da noite, estou aqui em São Paulo de volta. É um mundo globalizado, né? Então, é um mundo fácil, né? Um mundo facilitado para a gente. Então, eu acho que não é porque também eu estou junto com o Luiz Aguiar na coordenação, não é porque eu sou professor do curso, mas é porque o curso de estruturas é um curso... eu e o Luiz Aguiar, a gente trabalhou duro, o Aguiar bem antes, ele coordena esse curso desde 2013, né? Então, desde quando eu era aluno ainda da pós-graduação, né? Então, de lá para cá, depois que eu comecei a trabalhar junto com ele na coordenação em 2016 para frente, o curso mudou muito, a gente trouxe muita coisa nova, foi a parceria com a CIP foi uma vitória para a gente, a parceria com a Stabile, da questão do MCAL, que foi uma vitória para a gente trouxe, mexemos no quadro de docentes, trouxemos docentes mais alinhados com a prática de mercado. Então, assim, é um curso bem, bem prático, tá? Claro, vai ter horas que vocês, caramba, isso aqui está muito difícil, essa teoria está muito difícil, e tem que ser mesmo, gente. Porque vocês escolheram fazer engenharia estrutural, não é fácil. Engenharia estrutural é difícil, tá? E nós aqui da pós-graduação, Luiz Aguiar, deixa eu só terminar de falar aqui, Carolina, eu vou falar para você. Então, tanto Luiz Aguiar quanto eu, a gente trabalha muito duro para trazer o melhor para vocês. Bom, a Carolina colocou assim, esse modelo de 12 meses perdeu muitas aulas importantes, pelo contrário, nós conseguimos fazer uma mudança na grade em que a gente aumentou a carga horária das disciplinas mais importantes. O que aconteceu? Do modelo de 18 meses, nós tivemos que tirar 2 disciplinas, tá? Que é a disciplina de modelagem e análise estrutural. Aí, mas eu perdi esse conteúdo? Não. Na disciplina, nas aulas complementares, tanto de projeto em aço quanto de projeto concreto, vocês têm aulas de modelagem e análise. Tá legal? Então, a gente julgou que é um conteúdo que vocês poderiam estar estudando sozinhos para chegarem na aula com esses conceitos. Tá legal? E uma outra disciplina que a gente tirou, né, foi a disciplina Estruturas de Contenção. Por quê? Porque a parte de contenções ela é muito mais voltada para o engenheiro geotécnico do que para o engenheiro estrutural. Tá legal? Então, essas foram as disciplinas que tiveram que sair do curso. Tá legal? E como é que você disse que ganhou, Igor? Porque é o seguinte, disciplinas como concreto armado eram 3 sábados, agora são 4 sábados. Disciplinas como estrutura metálicas eram 3 sábados, agora são 4 sábados. As disciplinas de projeto estrutural e concreto armado, elas são, assim, no nome, né?
pelo que vocês estão vendo aqui, elas são 2 sábados, tá? Mas a disciplina de fundações é a continuação dela. Ou seja, vocês vão ter conteúdo de projeto estrutural em concreto armado dentro de fundações. Então, a disciplina de projeto em concreto foi para 4 sábados. Tá legal? A disciplina de projeto em aço e madeira, 4 sábados. Eu consigo trabalhar muito mais projeto com vocês em 4 sábados do que em 3 sábados. Tá? Então, nós tivemos que tirar realmente 2 disciplinas. Então, quais foram? Estruturas de contenções e modelagem e análise. Estruturas de contenções porque é mais voltada para geotecnia do que para estruturas. E modelagem e análise porque esses conceitos eles são dados tanto em projeto estrutural em aço quanto em projeto estrutural em concreto nas aulas complementares. Tá legal? Então, no fim das contas, parece que perdeu, né? Mas no fim das contas não perdeu, tá? Ganhou, inclusive, porque 3 disciplinas a gente ganhou um sábado a mais para ser trabalhado. Principalmente a disciplina de concreto, que era uma reivindicação antiga dos alunos, né? Que era muito conteúdo para 3 sábados. E a gente conseguiu trabalhar que ficassem 4 sábados, né? Então foi um ganho. Então, nós perdemos 2 disciplinas, né? Mas nós rearranjamos o curso de forma que as principais disciplinas ganhassem mais um sábado presencial. Tá legal? Bom, gente, então basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês, tá legal? Até já se arrastou bastante, né? Mas foi importante eu ter apresentado tudo isso para vocês. Então, esse é o calendário de vocês, vai estar disponível no ambiente, tá legal? Vocês vão poder visualizar isso, mas acho que é importante vocês terem essa inicial, né? Para vocês saberem o que vocês vão ter aí para se programar no curto prazo, pelo menos. Tá legal? Quando voltarem as aulas presenciais, né, nós vamos conversar melhor, né? Eu e o Luiz, a gente vai bater mais papo com vocês, mas acho que era importante a gente fazer essa apresentação. Beleza, gente? Aguiar, por mim, já encerrei o que eu tinha para falar para a galera. Já? Tô aqui. Estava tentando desabilitar aqui melhor, habilitar o microfone, né? Bom, pessoal, eu espero que tenha tido aí todo o esclarecimento necessário. Amanhã, aguardo vocês às 8h30 da manhã, na aula do professor Alexandre Machado, na aula de patologias. O professor... Oi. Aqui o Kleber falou o seguinte, link da aula de amanhã como será? Importantíssimo. Gente, desculpa, tá? Desculpa. A gente falou tanto do curso, me empolguei, né? Falando do curso, é um curso que eu tenho muito carinho. Poxa, o professor Luiz Aguiar está muito tempo nesse curso, a gente está fazendo... ele faz um trabalho belíssimo, né? E depois que eu passei a agregar o time, a gente acho que reforçou mais ainda o time, né? Então, eu me empolgo bastante falar do curso. Bom, eu vou passar no grupo, vou botar no grupo para vocês, tá? Eu esqueci de falar, gente. Como a turma acabou de abrir, eu não sei se ainda vocês já estão no Classroom. Vocês precisam de um acesso com e-mail Soul e Swan. Então, vocês não vão conseguir fazer isso num curtíssimo período de tempo. Então, para amanhã, vocês não vão ter acesso ao Classroom ainda. Mas eu vou colocar lá no grupo, tá? Lá no grupo de vocês, o link da aula. Então, só vocês clicarem no link. Se vocês quiserem abrir no computador, copia lá para o navegador e abre, igual vocês abriram aqui, ou no celular também, vocês assistam onde quiser. Se vocês tiverem computador, eu aconselho que vocês trabalhem no computador numa mesa, por quê? Caderno do lado. A Ana Paula falou que não tem acesso. Sim. Vocês precisam do e-mail Sou Uniswan. Eu vou explicar para vocês durante a semana, porque como a decisão para abrir a turma nessa semana, acho que a TI ainda não conseguiu operacionalizar tudo, mas vocês vão assistir a aula amanhã, não perder nada, tá? O Classroom o professor coloca algum material lá, mas eu já conversei com ele e ele vai mandar esse material para vocês. Amanhã ele vai pegar o e-mail de vocês para mandar esse material da aula para vocês, tá legal? E vou colocar o link lá no grupo. O que eu aconselho é que vocês
estejam com o laptop, tá? Quem puder, o laptop, o computador, e um caderno do outro lado, né? Para poder acompanhar melhor a aula, tá? Se não só tiver o celular, também não tem problema. Coloca o celular na horizontal, caderno, e acompanha a aula, porque a aula é muito dinâmica, né? Lembre-se, tá com dúvida? Interrompa o professor. A aula, gente, é igual a aula na sala de aula, tá? Tô com dúvida, levanta o braço, né? Não tem como levantar o braço, é ligar o áudio de vocês e falar, professor, posso tirar uma dúvida? E tirar a dúvida, tá, gente? Esse é o diferencial dessa aula ao vivo. Tá bom? Então, Kleber, eu vou colocar o link, tá? Daqui a pouco, duas coisas que eu tenho que fazer para vocês. É colocar o link e compartilhar o vídeo do YouTube da uma aula de projeto estrutural em aço que eu dei, tá legal? Então, daqui a pouquinho já vai estar o link lá para vocês, beleza? Isso, a minha sugestão realmente era essa, né? Realmente botar no grupo do WhatsApp, né? E aí fica legal lá, porque independente disso, é a maneira até mais rápida de poder acessar a aula, né? Assim, e todo repositório de material, inclusive também o link da aula, ele vai para o Google Classroom, né? Então, a partir do momento que vocês tiverem aí tudo operacionalizado em relação ao e-mail @souuniswan, né, que é essa extensão do e-mail, vocês vão receber os avisos, toda a postagem no Classroom, né, acesso ao Google Drive, né, que aí quando tem a necessidade de alguma colocação de material, e o mais importante realmente é o link aí para o acesso à aula, beleza? Bom, eu queria terminar aí o nosso encontro perguntando se ainda tem alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida. A nossa aula começa 8h30 da manhã, tá? Então, a gente vai botar o link no grupo aí, de forma fácil, vocês clicam lá. Então, toda essa experiência aí da reunião foi boa porque você já tem aí o Google Meet, né? Então, a aula acontece no Google Meet, então você já tem aí esse acesso e, a partir daí, já está bem facilitado para que vocês possam assistir a aula aí com segurança e conforto na casa de vocês. Ok? Pessoal, se vocês tiverem algum questionamento amanhã, tá? Tanto eu quanto o Luiz Aguiar, a gente vai estar em aula, só que, como eu vou estar em aula de orientação, né, eu consigo dar atenção para vocês. Então, se tiver algum problema, coloca lá no grupo que eu vou dar suporte para vocês. O Luiz vai estar em outra aula, né? Realmente vai ficar mais difícil dar esse suporte. Pode falar comigo que eu tiro qualquer dúvida ou qualquer pane de vocês, tá legal? Então, não deixe. Tá com qualquer problema para entrar na aula, qualquer problema, não deixem de falar comigo, tá legal, gente? Eu tô aqui, sou a Guiar, a gente tá aqui para ajudar vocês a serem especialistas em engenharia estrutural. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Isso, aí até eu falo que, assim, se eu não respondo, pode deixar a mensagem para mim no WhatsApp, no meu privado. Tenha certeza que posso até não responder ali num primeiro momento, mas com certeza ali no final do dia, né, vocês vão realmente encontrar ali uma resposta, com certeza, tá? Me coloco à disposição, sejam bem-vindos aí ao Uniswan. Quem foi aluno da graduação, fico muito feliz aí a esse reencontro e até mesmo esse retorno de vocês à nossa querida instituição, beleza? Fiquem com Deus, uma boa noite, né? Deus abençoe vocês e até amanhã. Amanhã, dependendo da situação, a gente passa aí nas salas para poder ver, inclusive lá na aula lá de patologia, tá? Espero que vocês gostem lá. Um abraço. Valeu. Eu vou deixar essa reunião gravada, eu vou botar ela no YouTube, tá? Eu tenho um canal do YouTube, vou botar essa reunião lá no YouTube. Depois, se vocês quiserem assistir, quiser tirar alguma dúvida de algum tópico, né, que a gente tratou aqui, só assistir depois da reunião ou então passar para os demais aí, né? Os demais colegas que não estiveram presente hoje. Tá legal, gente? Um abraço aí, fiquem com Deus. Quem puder, fique em casa. Tchau. Tchau, tchau.